Olá, tudo em paz? Estamos iniciando o conteúdo do terceiro bimestre e a gente inicia aqui na unidade 7 do nosso livro didático com o tema geopolítica. O que é geopolítica? É o contexto político, econômico, as disputas, as conexões e rivalidades das nações, né, em nível de mundo. E por falar em geopolítica mundial, é interessante aqui nós fazemos um recorte, sobretudo a partir do século XX, tendo como ponto inicial a Primeira Guerra Mundial. E, e a gente vai tocar na Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, a Segunda Guerra e o pós-guerra, a famosa Guerra Fria. Portanto, o século XX começa com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, um conflito entre dois blocos, entre dois grupos de países, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. O fato é que esse conflito desencadeou uma série de efeitos de cunho político e econômico. Quando terminou a guerra, né, a guerra teve como palco a Europa. Alguns países que não se envolveram na guerra ganharam, lucraram bastante, e aí eu cito os Estados Unidos como exemplo, o grande ganhador econômico. Só que, após essa Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu destruída e humilhada no famoso Tratado de Versalhes. Os Estados Unidos se envolveram no final, mas eles saíram lucrando economicamente, porque enquanto a Europa guerreava, os Estados Unidos produzia e vendia. Então a consequência da Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista econômico, foi a crise de 1929, a grande queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que repercutiu no mundo todo. E do ponto de vista político, nós podemos citar como uma ressaca da Primeira Guerra Mundial o Tratado de Versalhes, que construiu esse conjunto de humilhações à Alemanha e fez surgir na Alemanha um espírito de revanche, de revolta e de vingança, né, materializado e liderado pelo Adolf Hitler, né, que era austríaco. O fato é que o período entre guerras nós podemos citar como grandes acontecimentos, né, ressaqueados. São acontecimentos ressacas, vamos dizer assim, efeitos da Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, né, que foi uma grande turbulência econômica em nível de mundo, a partir dos Estados Unidos, e o surgimento dos chamados regimes nazi-fascista. O nazismo na Alemanha, com Hitler, e o fascismo na Itália, com Mussolini, sem falar no franquismo, podemos assim dizer, de cunho fascista na Espanha. Então, um momento que acabou gerando um terreno muito fértil para a Segunda Guerra Mundial. Bom, aprofundando um pouco do período entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é bom salientar esses dois acontecimentos, um de cunho econômico e outro de natureza política, nesse período que vieram desencadear, né, ocasionar o grande conflito mundial, chamada Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, durante a Primeira Guerra, a Europa ela estava no conflito. O palco da guerra era a Europa. E os Estados Unidos de fora produzindo para vender alimentos, vender armas, vender bens duráveis aos países europeus. Terminada a guerra em 1918, a Primeira Guerra, os países da Europa saíram arrasados. Porém, a década de 20 foi a década em que esses países, né, finalzinho da década de 10, início da década de 20, os países europeus começaram a se reerguer e os Estados Unidos continuaram produzindo em larga escala. O fato é que a Europa diminuiu a dependência de importações dos produtos norte-americanos, os Estados Unidos continuaram na mesma euforia, e aí chegou um momento que tinha muito produto e não tinha quem vender. Foi o grande motivo da crise de 1929. Na realidade, a crise de um sistema, né, liberal, uma crise do sistema privado, né, e consequentemente do Estado, porque o Estado ele dava suporte à iniciativa privada. Mas a pancada maior foram nas empresas privadas, né? O fato é que em 1929 a economia norte-americana quebra e repercute, respinga em países que mantinham relações comerciais com os Estados Unidos, inclusive no Brasil. O fato nesse período a República Café com Leite entra em decadência aqui no nosso país. E esse período de década de 20 e 30, toda essa turbulência econômica, né, fez gerar, acabou
Não que há uma relação direta, né, entre o fator econômico e político nesse contexto, mas ainda rescaldo da Primeira Guerra Mundial, surgem os regimes nazi-fascistas. O Hitler diz que a Alemanha vai se tornar uma megapotência mundial, né, e Mussolini também abarca esse pensamento. E aí o fato é que a Segunda Guerra Mundial ela ficou muito, vamos dizer assim, um campo fértil para ela vir acontecer, com o pensamento horrível, né, terrível do Hitler, né, de conquistar o mundo todo, e de preconceito, de xenofobia, de ódio, foi ganhando espaço até desencadear o grande conflito mundial, né, de 1939 a 1945. Portanto, a Segunda Guerra Mundial, desencadeada também pelos regimes nazifascistas, né, todo política expansionista hitlerista, durou 6 anos. Né? Teve aquele choque dos países do eixo versus os chamados países aliados. E nesse contexto, 1945, bombas atômicas, holocausto, né, campos de concentração, morte, né, a chamada, o genocídio judeu, né, o holocausto. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os países aliados, a chamada democracias liberais, vencem a guerra e o mundo ganha um outro desenho político, geográfico, o mundo ganha outro mapa, podemos assim dizer. E surge nesse período a chamada Guerra Fria, que durou aproximadamente entre 4 e 5 décadas, né? Foi do pós-Segunda Guerra, 1945, até o final da década de 80, 89, né? 89, 91, com a queda do Muro de Berlim e o esfacelamento da União Soviética, a ex-União Soviética. O fato é que a Guerra Fria tinha esse nome porque era um conflito ideológico de estratégia armamentista, aeroespacial entre o socialismo e o capitalismo. A União Soviética liderando o bloco socialista e os Estados Unidos da América liderando o bloco capitalista. Felizmente, nunca houve um confronto direto. Aconteceram confrontos, guerras localizadas, né, de menor proporção, mas assim, sanguinárias, terríveis, como a Guerra da Coreia, a Guerra Irã-Iraque, né, a Guerra do Vietnã, né, a famosa Guerra do Vietnã, né, e a implantação, por exemplo, né, de regimes ditatoriais em alguns países, em algumas regiões do planeta, como o Brasil, na década de 60, viveu o chamado regime militar, ou Revolução de 1964, ou ditadura militar, um regime de exceção que durou 21 anos, que tem uma relação direta com a Guerra Fria, uma relação direta com essa rivalidade socialismo-capitalismo. O fato é que os dois sistemas, as duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, queriam propagandear os seus sistemas econômicos, era uma competição, cada um dizendo que o seu modelo de organização política, social e econômica era mais eficiente, era mais eficaz do que o outro. E os investimentos eram altíssimos no campo das armas, estratégias armamentistas, corrida espacial e por aí vai.